E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal do Michão e hoje nós vamos falar de um estilo que é muito complicado. Tem gente que tem muita facilidade, mas tem gente que tem muita dificuldade. Esse estilo é o nado de peito. E ó, moçada, pode se preparar que eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Tá afim de saber sobre o nado de peito? Então fica aí, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ser bacana, beleza? Nado de peito, tá começando o canal do Michão. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nado de peito, um nado que é bem complicado. Ele é mais complicado na parte de coordenação motora, que é um nado difícil, tem algumas posições que a gente faz que são antinaturais. Tem gente que se dá muito bem no nado de peito, grande. Tem gente que tem muita dificuldade. E hoje eu trouxe aqui para me ajudar o Aquaman. Ele vai ajudar a gente, não ele propriamente dito, mas a silhueta dele. Muito bem, então os princípios básicos de todo o nado continuam. Posição na água, cotovelo alto na braçada e batimento de perna. Só que no peito, o batimento de perna é bem mais importante. Se nos outros estilos a gente usa a perna basicamente para se sustentar e para subir o seu corpo na água, o nado de peito também faz isso, mas ele tem uma propulsão muito relevante no nado. Então a perna do nado de peito, ela é muito importante. Bom, a primeira diferença básica dos outros nados que a gente vê com o peito e também vai ver com borboleta é que são nados simultâneos. O crawl e o costas, tanto o crawl quanto o nado de costas, são nados alternados. O peito e o borboleta são nados simultâneos, onde nós vamos girar, fazer a braçada e a pernada iguais como se fosse um espelho, vamos fazer ao mesmo tempo. Então essa é a primeira diferença entre o nado de peito e os outros nados. A segunda diferença é a respiração. Agora nós vamos passar a respirar para frente. Isso vai fazer com que a gente tenha que subir um pouco mais o corpo. E vocês sabem, né? Quando a gente está na água, é uma questão de equilíbrio. Se eu subo mais esse lado, eu vou afundar esse aqui. Se eu subo mais esse, eu vou afundar. Então, quando eu tenho que subir para respirar, o que vai acontecer com a perna? Automaticamente ela vai dar uma afundada. E aí nós vamos entrar no primeiro grande problema do peito, que é o aumento do arrasto. Já falamos aqui sobre arrasto, dá uma voltada ali. Então o peito tem um nível de arrasto extremamente alto. E agora é que entra o Aquaman para explicar isso para vocês. Muito bem, eu fiz esse desenho aqui com a silhueta do Aquaman para mostrar para vocês. Lembra lá atrás quando eu falei sobre aquelas linhas de água, as lâminas de água? Essa aqui seria uma posição muito boa de streamline. Você percebe aqui, ó, são poucos riscos pretos que vão bater no corpo do meu nadador, porque ele está em streamline. Mas o que acontece quando eu subo a minha cabeça para respirar no nado de peito? Acontece isso. Então, ó, nós temos dois grandes problemas aqui. Primeiro, nós vamos subir a nossa cabeça, imagine que a água a linha da água está por aqui. E segundo, nós vamos flexionar a nossa perna para fazer a pernada de peito. Olha a quantidade de lâminas de água que criaram aqui. Todas essas lâminas vão bater de frente no meu nadador. Isso aqui é uma posição quando se sobe muito para respirar. Então subi demais para respirar e aí eu puxei o meu joelho para frente. Tem gente que ainda faz esse joelho mais para frente, ele fica a 90 graus aqui. E isso dificulta muito o nado de peito. Cria um arrasto muito grande. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Essa seria uma posição um pouco melhor. Eu não subo tanto a cabeça, a braçada continua igual e a minha pernada eu deixo o joelho um pouquinho mais para trás. Qual o problema disso? Você imagina a lâmina da água aqui, ó. Se eu não tiver essa subida e eu flexionar muito o joelho, o que vai acontecer com o meu pé? Ele vai sair da água. Então você ficar
totalmente em streamline no peito não é possível. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir ao máximo essas lâminas de água, deixando a perna um pouquinho mais estendida, então não trazendo tanto aqui o calcanhar perto do glúteo e não subindo tanto aqui, tá? Essa seria uma boa posição. Muito bem, agora eu vou falar da braçada. Então, qual que é o primeiro erro que se comete? Quando nós estamos com os braços alinhados aqui, ó, a cabeça ela tem que estar olhando um pouco para o chão. Não precisa estar totalmente para o chão, pode estar um pouquinho para frente, mas o máximo do streamline possível. Qual que é o primeiro erro? Fazer primeiro a cabeça para respirar e depois a braçada. Não, nós temos que abrir a braçada. Quando eu fizer aqui a pegada na água, aí eu subo a minha cabeça junto. E eu não preciso fazer o movimento de pescoço. Eu deixo a minha cabeça sempre na mesma posição. Tá? Então nós começamos aqui com a braçada. Então primeiro eu abro, subo meu cotovelo para ativar minhas costas e faço a pegada do nado, respiro e volto. Tudo bem? Para você que está ensinando criança, eu aprendi uma vez, muito lá atrás, com o professor Fábio Massaini. Eu aprendi uma coisa muito bacana. Sabe como eu ensino hoje os meus aluninhos e início de atleta? Dessa forma. Como é que é a abraçada de peito? Eu raspo o caldeirão da bruxa, eu como chocolate e eu vou buscar mais chocolate. Raspo o caldeirão da bruxa, como chocolate e vou buscar mais chocolate. Gostaram? Eu ensino assim, graças ao professor Fábio Massaini. Por que é importante eu primeiro abrir o meu braço e depois fazer a pegada? Porque neste primeiro movimento, tanto faz se a mão está assim ou se ela está aqui, eu tenho pouquíssima propulsão do nado. Então eu não preciso me preocupar em sair do lugar aqui. Então eu vou abrir aqui, ó, com a cabeça na água e aí eu vou fazer a ativação do braço. Vou puxar com velocidade e devolver. Isso é muito importante. É uma coisa bacana que pode melhorar muito o seu nado. E agora eu vou precisar da ajuda do meu amiguinho Aquaman. E onde ele vai me ajudar? Aonde ele não consegue mexer. Qual que é a diferença básica e mais difícil de arrumar do nado de peito para os outros nados? Acertou quem falou, o pé. Todos os nados têm o pé estendido, o peito tem o pé fletido. Então em todos os nados nós fazemos o deslocamento da água com peito de pé e sola do pé, e o peito é só com a sola do pé. Isso é difícil porque é antinatural para a gente. Outra coisa, o nosso joelho faz um movimento antinatural. Quando eu puxo aqui, ó, eu tenho que virar os pés para fora, deixar meu joelho o mais próximo possível e fazer a empurrada da água. Então, este movimento para fora é antinatural. Nós não fazemos isso toda hora. Então, é um pouco difícil da gente aprender. Então, o que é bacana? Puxou a perna, flexionou o joelho, abrem os pés. Eu costumo pedir para deixar cada dedão virado para a borda e aí eu empurro. Antes, lá atrás, essa perna era bem grandona. Hoje não. Quanto mais para trás eu empurrar, melhor. Mas aí, professor, eu preciso trazer o meu pé até o glúteo? Não, não mais. Por quê? O que acontece? Que a gente explicou lá. Se eu trago o meu pé muito para o glúteo, o joelho vai muito para baixo. E aí eu crio muita resistência. Então hoje, ó, menor até a metade e puxa até a metade, empurra até a metade, empurra. Essa é a pernada de peito. E aonde que o nado de peito fica mais complicado? Ele fica mais complicado na coordenação. Por quê? Quanto mais contínuo o meu nado, melhor. No crawl e do costas,
como os braços estão sempre um contrário do outro, isso é mais fácil de você fazer. Você só tem que coordenar um braço com o outro para que a todo momento você esteja puxando água. Com o peito isso não acontece. Você tem que coordenar o braço e a perna. Certo? Aonde que mais se cai a velocidade do peito? Quando eu acabo a minha abraçada, então aqui ó, eu abri, fiz a pegada, até aqui é propulsão, 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 aqui acabou minha propulsão. Eu vou jogar o meu braço para frente. Então, além de eu estar com o peito fora d'água e minha perna armada para dar pernada, eu tenho muita resistência. E ainda vou jogar o braço para frente, criando mais resistência. É aí que está o X da questão. Quando eu viro o meu braço aqui, que acabou a minha propulsão da braçada, eu tenho que iniciar com a propulsão da pernada. Então, joguei o braço, eu entro com a pernada como se eu quisesse empurrar para frente o meu braço. Este é o ponto que mais cai a velocidade no nado de peito. Se a gente pegar o gráfico, a hora que você terminou a braçada, a velocidade vai lá embaixo. Quanto mais a gente conseguir impedir que essa velocidade caia, mais rápido vai ser o nado. Deu para entender? Terminou a braçada, aqui ó, entrei com a pernada, joguei para frente. Esse para mim é o ponto chave do nado de peito. É aí que a gente consegue ter uma velocidade um pouco melhor. Bom, aí eu terminei a perna. Então eu dei a braçada, terminei a pernada. O que eu tenho que fazer? Voltar para aquela posição número 1 que eu mostrei aqui do nosso querido e amado Aquaman. Eu tenho que voltar para esta posição. Posição do streamline. Terminei a braçada, encaixo a cabeça, termino a perna, deixo deslizar um pouquinho e aí eu começo tudo de novo. Mas aí você acha que acabou o nado. Não, filho, não acabou o nado, porque o peito gosta de complicar. Ele tem uma coisa chamada Filipina. Não tem nenhum outro estilo, só tem no peito. O que é a Filipina? Na saída e em toda virada, você tem o direito de fazer uma parte submersa. Mas, diferente dos outros nados, em que a parte submersa é limitada pela regra a 15 metros, a Filipina ela é limitada pelo movimento. Então, quando eu fiz a minha virada, eu vou dar a saída em streamline, vou puxar a braçada até o final, como se fosse uma braçada de borboleta, volto, dou uma pernada de peito e aí eu rompo a superfície da água, ou seja, uma braçada e uma pernada com o corpo totalmente submerso antes de começar a nadar. Eu vou fazer isso em todas as viradas. Então, por isso, o nado de peito também é um estilo muito cansativo, porque em toda virada você tem a Filipina, você se priva da respiração, você entra em apneia e aí você tem que começar a nadar forte de novo. Então são muitas coisas para serem acertadas no nado de peito. É um nado complicado por causa deste monte de coordenação que você tem que fazer entre os nados. Então, moçada, é isso aí. Eu acho que é pouco tempo para a gente falar do nado de peito, é um nado muito complexo, mas eu vou dar 3 diquinhas para vocês melhorarem o nado de peito. Primeira dica, primeiro abra o braço e com a força da braçada suba a cabeça, sem ficar mexendo o seu pescoço. Segunda dica, traga a perna só até a metade e faça ela fechadinha no final. E a terceira e mais importante dica, consiga fazer com que o tempo que você fique sem propulsão seja o mínimo possível. Braçada, encaixou a pernada, braçada, encaixou a pernada, posição de streamline no final. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, nado peito, uma pitadinha de nado de peito, para a gente ter uma noção aí, antes de eu fazer os vídeos de educativo para arrumar isso aí. Gostou? Então se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, fala o que você quer que eu fale aí, de qualquer coisa relacionada à natação, e vamos caminhando aí, beleza? Obrigado de novo, até mais!